ligado. Boa noite, minha irmã, minha comadre. Deus abençoe, seja bem-vinda. Foi rapidinho. Vamos aguardar então os irmãos irem chegando. Boa noite, minha irmã Alane. Deus abençoe. Boa noite, meu esposo Rafael, que está aí acompanhando pelo meu Instagram. Muita alegria, estamos aqui mais uma noite, né, para meditar a palavra de Deus, para ouvir o que o Senhor deseja para a nossa vida. Vamos aguardar a chegada de mais alguns irmãos. Enquanto isso, a gente vai ouvindo essa canção, né? Que nosso coração possa já ir se abrindo para o louvor de Deus. Daniel, que ainda não dormiu, né, Daniel? Boa noite. Boa noite, minha tia Ana Lúcia, seja bem-vinda. Possamos juntos já abrindo nosso coração para acolher a palavra de Deus, para receber essa palavra. Nós que estamos juntos com toda a comunidade de Santos Anjos, orando, fazendo, meditando, né, nessa quaresma de São Miguel. Boa noite. Meu irmão Gustavo, seja bem-vindo, boa noite. Que Deus o abençoe. Boa noite, minha irmã Lenira. A música está muito alta, já eu vou abaixar, mas vocês conseguem me ver, me ouvir bem? Boa noite, meu irmão, a paz, a alegria ter você aqui nessa noite, viu? Deus abençoe. Louvado seja Deus pela tua vida, minha irmã. Seja bem-vinda. Que bom. Agora você que vem aqui visitar, né, a gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos juntos, então, pedir a presença do Espírito Santo de Deus. Vocês que estão aí, vocês possam entrar em unidade de oração comigo, pedindo também por mim, né? Eu peço por você, peço por mim e vocês também peçam por mim nessa noite, para que o Espírito Santo possa abrigar meu interior, organizar minha mente, meus pensamentos e mais do que isso, né? Que todos nós possamos ser dóceis à palavra de Deus nessa noite. Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós também estamos felicíssimos com a tua presença, com o teu retorno para casa, minha irmã. Viu? Nós chamamos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos te louvar por tanta maravilha que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Sabemos, Senhor, que a nossa vida é de luta, nossa vida é de batalha, mas sabemos que é essa a vida do cristão. Enquanto estivermos aqui nessa terra, haverá luta para nós. Mas nós, Senhor Jesus, somos felizes e nos alegramos nessa noite porque existe a Tua graça que nos sustenta. Existe a Tua graça que nos levanta, existe a Tua graça que renova o nosso ânimo, nos dá força e nos dá coragem. E nos faz, inclusive, Senhor, aproveitar todo o tempo de luta, de dor, de sofrimento, para crescer em santidade, para crescer numa vida virtuosa. Te louvamos, Senhor, pela presença dos meus irmãos que estão aqui hoje. Te louvo pela minha vida e quero te pedir, Senhor, que sobre nós venha o Teu Santo Espírito agora. Que sobre nós seja derramado o Espírito Santo de Deus para o entendimento da Tua palavra, para o entendimento do Teu querer, Senhor. Nessa noite onde o Senhor vem mais uma vez até o nosso encontro, vem nos socorrer com uma boa nova,
promovendo vida, renovação do nosso interior, nos dando impulsos para dar passos para frente, passos para a santidade. Nós queremos te pedir, vem, ó Espírito Santo de Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que o Espírito Santo possa recair sobre mim e sobre você. Vou rezar junto aqui a consagração de São Miguel, consagrando também nessa noite, né, a minha vida, a tua vida, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, guardião da igreja e príncipe das milícias celestiais, eu me apresento diante de vós e dos santos anjos de Deus, confiando na vossa poderosa guarda, vos escolho hoje para meu protetor e meu particular intercessor, propondo-me honrar-vos fielmente. Assisti-me durante todo esse dia e durante toda essa noite, a fim de que jamais eu ofenda a Deus com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com os meus atos e com as minhas omissões. Fortalecei e orientai a minha resposta ao chamado da vocação Santos Anjos e protegei-me de todo engano e de toda negligência. Guardai-me em vossa santa e poderosa defesa, meus familiares, irmãos de comunidade, todos aqueles que nos acompanham aqui nesse momento no Instagram e todos aqueles que no futuro, por algum motivo, escutarão essa partilha da palavra. Defendei-nos contra as tentações do maligno e alcançai para mim e para todos os meus uma morte serena e a pátria da eterna glória. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que possa guardar-nos nessa noite. Seja bem-vindo, então, os irmãos que entraram depois. Sejam todos bem-vindos aqui nessa noite, uma noite da partilha da Palavra de Deus. E já peço a você para poder pegar a sua palavra, né? Para poder partilharmos aqui aquilo que o Senhor quer falar para nós nesse dia de hoje. Nós vamos partilhar hoje o Evangelho de hoje, acrescido também do Evangelho de ontem, que na verdade hoje é a continuação do Evangelho de ontem, né? Quem nos acompanhou aqui pelo Instagram viu que ontem no grupo de oração teve essa partilha da palavra, teve a meditação desse evangelho, e aí nós vamos fazer, de ontem para cá, vamos juntar todos os versículos e vamos orar juntos com essa palavra. E para isso, você vai pegar então a sua Bíblia e abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 32. Meus irmãos de comunidade que puderem, por gentileza, coloquem aí para mim, por favor. Vou dar aí uns minutinhos para você procurar a palavra. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho enquanto você procura. Mateus capítulo 23, versículos de 23 a 32. Qual será a virtude que o Senhor vai nos mostrar hoje através dessa palavra, hein, gente? Qual é a virtude que nós iremos aprender hoje através dessa palavra? Vamos lá? Quem puder, coloca aí para mim, Mateus 23, versículos de 23 a 32. É um pouquinho grande, tá? Mas a palavra de Deus é sempre o alimento para nossa alma, né? Então, que possamos ouvir com atenção aquilo que o Senhor tem para nós, para nos dizer nessa noite. Vamos juntos, então? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Marise, minha irmã, boa noite, seja bem-vinda. Comecemos então a leitura no versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e desprezai os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar,
sem, contudo, deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes ao sepulcro caiado. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos, que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, de repente você está pensando, mas por que Monique trouxe nessa quarta-feira, né? Nessa quarta-feira onde a gente se reúne para partilhar um pouquinho da palavra de Deus e também partilhar um pouquinho sobre virtudes. Por que Monique trouxe essa palavra, né? A palavra de Deus, de fato, ela vem sempre para nos socorrer. E essa palavra de hoje, ela veio para trazer para nós uma versão daquilo que Deus não deseja de nós. Uma versão daquilo que Deus que contraria a vontade de Deus. Uma versão que Deus rejeita. Várias vezes aqui, ontem os irmãos partilhavam, se não me engano a Rafaela partilhou, né, da quantidade de vezes que essa palavra hipócrita aparecia na Bíblia. Jesus, então, ele diz a verdade com a sinceridade dele, porque ele é a verdade. E ele denuncia uma vida mentirosa daqueles que se dizem de Deus, daqueles que se dizem conhecedores da palavra de Deus, daqueles que se dizem dominadores da lei, entendedores da lei e também intérprete e anunciadores da lei ao povo. Ora, o que são escribas e fariseus? Escribas são doutores da lei, pessoas importantes que conheciam a palavra de Deus, que conheciam as leis e os mandamentos. O que eram os fariseus? Pessoas importantes do templo, que participavam de ritos e que também conheciam a palavra de Deus. E é para essas pessoas que conheciam a palavra de Deus e que estavam no templo, que estavam na igreja, que Jesus dizia hipócritas. Para essas pessoas. É para essas pessoas que o Senhor também grita hoje, nos dias de hoje. Para nós, que muitas vezes nos escondemos na igreja, né? Nos escondemos nos afazeres religiosos. E que muitas vezes aquilo que nós falamos, pedimos para que outros façam, aquilo que nós instruímos ou aquilo que nós ensinamos não é verdadeiramente aquilo que nós vivemos. O Senhor, na verdade, nessa noite, Ele vem nos exortar. Ela pode parecer até um pesar, diz isso inclusive na imitação de Cristo. Qualquer correção no início, ela é um pesar para nós, ela é um sofrimento, porque ela requer de nós, ela nos humilha, né?
porque ela apresenta uma verdade que nós muitas vezes não queremos ouvir. Mas a correção de Cristo é uma correção que apresenta a verdade, que denuncia a mentira e que restaura aquele que abraça a verdade. Ora, amados, quantas vezes nós também não somos hipócritas? Quantas vezes pregamos e ensinamos inclusive aos nossos filhos, coisas que muitas vezes nós não fazemos. É aquele ditado conhecido do faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Quando na verdade você não faz. E se você não faz, você coloca o fardo naquele que é menor, naquele que é pequeno, para que ele possa carregar. O Senhor vem dizendo, Ele que mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é a verdade denuncia aqui no Evangelho de Mateus toda a mentira daquele povo. Porque é essa a função da verdade. Aliás, não há mentira, diz a palavra de Deus. Não há nada que esteja oculto, diz a palavra de Deus, que em algum momento não suba para os telhados e que não se torne conhecido, diz a palavra de Deus. Nesse momento aqui, Jesus revelou a verdade para aqueles que viviam uma falsidade e que tinham inclusive seguidores. Ora, quantas vezes somos testemunhos para pessoas de fora, para parentes. Olha, ela é da igreja, ela reza o terço, ela vai à missa. E quantas vezes as nossas ações não são um reflexo do nosso interior. Perceba, o que nós fazemos precisa ser reflexo daquilo que há dentro de nós. Porque se aquilo que nós fazemos contraria aquilo que está dentro de nós, a verdade que nós trazemos é uma falsidade. Não é algo verdadeiro. Eu posso querer, posso dizer que eu quero e posso lutar por aquilo. Isso é coerente. Eu ainda não estou no nível de santidade que eu gostaria de estar. Mas eu preciso lutar para conseguir, e o meu esforço em ser melhor atrai outras pessoas que também desejam se esforçar para ser melhor. Mas eu não posso passar uma imagem de que eu sou santa, perfeita e imaculada, quando na verdade o meu interior está podre. Como diz aqui a palavra de Deus, cadáveres, podridão, ossos, não tem vida no meu interior. Isso é uma mentira. Aquele que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, vem com a palavra dele, que foi para nós ontem e hoje, trazer que uma vida de mentira ele rejeita. Porque para Jesus é sim, sim, não, não. Porque para Jesus é ou quente ou frio, como foi falado aqui ontem, né? Jesus rejeita o meio termo. Jesus rejeita a mentira. Porque se diz a palavra de Deus que a verdade liberta ou a verdade vos libertará, existe também o contrário, a mentira é aquela que nos aprisiona. E se Cristo é a verdade, eu digo a você, a mentira não vem dele, a mentira é do demônio. Por isso que nós conhecemos e dizemos que o demônio é o pai da mentira. E o demônio vem para matar, roubar e destruir, ou seja, ele vem para me prender, ele vem para prender você também. Todas as vezes que nós caímos nas artimanhas do demônio e começamos a entrar na sedução da mentira, na verdade nós estamos nos amarrando, nos prendendo. É por isso que a verdade de Cristo liberta, a verdade de Cristo liberta de uma vida falsa, de uma vida enganadora. A verdade de Cristo te liberta de uma vida de dissimulação. Ora, eu preciso ser aquilo que eu sou e me esforçar para ser melhor. Eu não posso parecer ser quem eu gostaria de ser. Ora,
Eu sou quem eu sou. Que as pessoas vejam em mim um esforço para que eu seja melhor, né? Às vezes é bom quando as pessoas se decepcionam um pouco com a gente, não é? As pessoas se decepcionam às vezes com a gente porque ela vê em nós que somos imperfeitos e que vacilamos. E isso é bom para que as pessoas não nos coloquem nos altares, né? As pessoas saibam que nós somos miseráveis mesmo. Mas mais do que ser miserável, as pessoas precisam olhar para nós como homens e mulheres que desejamos sair da mentira, sair da hipocrisia e viver uma vida de verdade, uma vida de santidade. Às vezes nós vamos nos aprisionando, né? As mentiras que vão sendo aderidas à nossa vida e quando nós vemos, nós já estamos amarradas, emaranhados no meio daquilo tudo. Porque uma coisa é certa, uma mentira mesmo que pequena, ela vai aumentando. E quando você mente uma vez, você está mais inclinado a mentir de novo. E quando você mente de novo, você vai estar mais inclinado a mentir novamente. É preciso apresentar-se para o Senhor com a verdade que está em nosso coração. Lembra da palavra de Deus que diz, né? Quando aqueles 2 homens foram para o templo orar. Senhor, eu digo, fiel, eu faço as minhas orações. E o outro, Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou pecador. Né? Que sejamos sinceros com o Senhor. Porque tudo aquilo que há de bom em nós vem de Deus. Né? Tudo aquilo que há de bom em nós é a essência do Pai, do amor do Pai que foi derramado, é da imagem do Pai. Aquilo que há de bom em nós é graças à imagem do Pai. A semelhança do Pai que está em mim está em você. E tudo aquilo que há de mal em nós é graças às nossas inclinações. Graças às nossas escolhas. E Deus está o tempo inteiro querendo nos tirar dessa mentira, tirar de nós, tirar a nossa dissimulação, as 2 caras. Eu preciso ser quem eu sou. Ora, na igreja eu sou santo. Ora, na comunidade eu sou belíssima. Mas na minha casa eu não tenho paciência com os meus. Na minha casa eu não tenho paciência com meu pai, ou com a minha mãe, com alguém que tem vício, ou com um filho. Mas com os meus irmãos ou no meu trabalho, né, na minha vida social, eu consigo conviver bem com as pessoas, porque todo mundo é diferente, mas na minha casa eu quero que as pessoas sejam como eu desejo, a perfeição que eu desejo. Ora, não pode ter 2 caras. Que você seja verdadeiro e coerente com as suas atitudes. E é sobre essa virtude que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar hoje da virtude da veracidade. Essa virtude nada mais é do que a virtude da verdade, quando a gente busca viver uma vida na verdade. Nós já vimos aqui que a palavra, que Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a verdade, tudo aquilo que nós somos chamados a viver também é um chamado a viver na verdade. A virtude da veracidade, ela é a virtude que nos propõe a continuar o seguimento de Cristo, que foi o tempo inteiro verdade e verdadeiro com os seus, né? E nós vamos ver que a virtude da veracidade ou da verdade, que muitos livros também vêm dizendo isso, é uma virtude que ela tem a ramificação, a saída dela, né? Ela é originada da justiça. Porque o que é a justiça que nós já aprendemos aqui? A justiça é dar ao outro aquilo que é devido, é dar a Deus aquilo que é devido, e ao outro não cabe a mentira, ao outro não cabe a falsidade, ao outro não cabe a dissimulação, ao outro cabe a verdade. Por isso nós vamos ver que a veracidade, ela é uma virtude que vem, né, dessa virtude cardeal, que é a virtude da justiça. E que vai nos capacitando a viver uma vida honesta, a uma vida sem mentiras e dissimulações. É preciso, inclusive, amados, encarar a nossa verdade, encarar a nossa história,
para dar passos concretos de santidade. Às vezes a gente quer caminhar na santidade, quer buscar a santidade, e eu tô falando aqui para pessoas que querem, têm desejo, né, de busca de santidade, mas eu não quero encarar a minha verdade, porque a minha verdade muitas vezes me fere meu orgulho, porque a verdade que eu tenho, a verdade que eu trago não é a verdade que eu gostaria de ter. Mas eu digo a você, a ação de Cristo, ela é mais eficaz quando você apresenta para Ele a sua verdade. Não dá para ter um relacionamento com Cristo de máscaras, porque Ele já conhece a verdade do seu coração. A primeira vivência da verdade precisa ser você aceitar quem você é. Essa é a grande verdade que você precisa viver e buscar. Eu sou assim, mas há uma diferença. Eu quero mudar. Eu tenho esse defeito, eu reconheço isso, mas tem uma coisa, eu quero mudar. Eu sou egoísta, mas tem uma coisa, eu quero ser mais bondoso, desapegado. Eu tenho ira, mas tem uma coisa, Senhor, eu quero a mansidão. É preciso apresentar, por mais que Cristo saiba, a verdade, porque quando a gente apresenta a nossa verdade, e como diz a palavra, a verdade liberta, promove no teu interior uma libertação daquilo. Olha, nada está escondido aos olhos de Deus, não tem sentido a gente burlar o nosso relacionamento com Deus, porque Ele conhece o nosso interior. A oração sincera é aquela oração que vem do íntimo. A oração sincera é aquela oração que você fala com Deus com aquilo que você tem. E de repente o que você tem nessa noite ou esses dias não é muita coisa boa. Mas não importa. Porque Cristo quer a tua verdade. Um relacionamento de intimidade tem que ter verdade. Gente, quantos casamentos, quantas famílias, quantas amizades são destruídas porque as pessoas não são verdadeiras. Mas a pessoa não vai me aceitar. Então é muito fácil, quando eu olho para o meu esposo, é muito fácil eu ver as virtudes, as qualidades, as coisas boas que ele tem. Porque de fato ele é um homem bom, né? Ele é um homem com defeitos, sim, mas ele é um homem bom e é um homem que busca o tempo inteiro viver na santidade. E isso foi uma das coisas que mais me encantou nele ainda como solteira antes de casar com ele, né? A capacidade que ele tinha, né? Isso foi o que mais me encantou, né? Ele tem uma capacidade de buscar sempre a vontade de Deus. E aí eu conversava com ele isso, eu falava assim, olha, é muito fácil reconhecer suas virtudes. E aí eu fui falando pra ele, olha, você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem isso. Aí ele, mas você também tem, amor. Eu falei, então vamos lá. E aí eu comecei a falar pra ele tudo aquilo que eu trazia no meu coração, né? Porque na verdade, ele é que me conhece de fato, né? Os meus irmãos mais próximos, os meus amigos, os meus pais me conhecem sim, mas quem me conhece de verdade, né, além de Deus, é óbvio, né, é o meu esposo que convive comigo todos os dias. Ele sabe exatamente onde eu não consigo ir, ainda, né, porque eu conto com a graça de Deus para conseguir. E aí foi engraçado que eu comecei a falar com ele, você faz isso, aí a gente começou a comparar, né, falei, olha, como você reage a isso? Eu reajo totalmente diferente e tal. E aquilo foi libertador para minha vida. Aquela nossa conversa ali, na verdade, era uma conversa a três, eu, ele e Deus, eu não tenho dúvida disso, né? Foi libertador para minha vida. Porque no dia seguinte, eu acordei, orei, eu falei, Senhor, eu sei que eu sou uma pessoa muito difícil. Eu sei que eu sou uma pessoa que estou em obras há muito tempo. E que eu não sou ainda quem eu gostaria de ser, nem tampouco aquilo que você almejou para mim. Mas eu estou caminhando. Mas eu gostaria também de que o Senhor pudesse, né, ir me dando alguns, se é que é possível, né, me dar algumas alegrias de descobrir aquilo que eu já alcancei. E foi tão bonito isso, porque eu passei o dia, assim, eu conversei com a minha mãe, aí ali nas entrelinhas minha mãe foi e soltou algo que eu tinha de bom. Aí depois eu conversei com Daniel, meu filho, ó, de 4 anos, e aí ele falou uma coisa, mãe, você é muito... E falou, não vou falar aqui pra não acharem que é vanglória, né? Ele falou assim, mãe, você é muito... E falou uma coisa. Eu falei, filho, quem te ensinou isso? Ele, ué, mãe, mas você é. Então eu fiquei vendo o carinho de Deus, né? Por que que aquilo foi me alegrando? Por que que aquilo foi me alegrando? Porque, na verdade, na noite anterior, aquele meu desabafo com meu esposo,
Ele foi uma libertação, porque eu estava encarando a verdade daquilo que eu era. E de fato, eu não sou uma pessoa tão boa como eu deveria ser. Mas eu estou a caminho. A senha, se é que eu posso dizer assim, para que você tenha um relacionamento com Deus íntimo e para que você se abra cada vez mais à ação de Deus, a senha é verdade, né? A senha é verdade. Quando você diz a verdade, quando você apresenta para Deus a sua verdade, Ele vem como bálsamo. Não que Ele encobre os seus erros, não é isso, porque Deus não faz isso com o seu filho, né? Mas o que Ele faz? Ele te dá sustentação, te dá a direção para você encarar a sua vida e buscar, né, uma forma diferente de viver e de buscar a santidade. Mas isso só é possível quando você encara a sua verdade. Quando a sua verdade já não te aprisiona mais. Mas ela é apresentada para aquele que liberta, né? E é muito bonito isso. Se a gente quer ter um relacionamento mais íntimo com Deus, gente, a senha... Cismei com esse negócio de senha hoje, né? A senha é verdade. Seja verdadeiro com Cristo. Ah, mas ele já sabe tudo. Não importa, eu sei que ele sabe tudo. Mas seja verdadeiro com Cristo. Antigamente, quando eu tinha um relacionamento com Deus, eu só falava coisas boas para Deus, né? Tudo era bom. E eu percebia que aquilo que acontecia de ruim, aquilo que estava no meu interior que me incomodava, eu ia colocando de lado e não colocava isso para Deus. Não colocava isso para Deus, né? E aí eu descobri que Ele é meu melhor amigo. E não dá para viver uma mentira com seu melhor amigo, não é verdade? E o meu diálogo com Deus, a minha oração, ela mudou muito quando eu comecei a apresentar a Deus todas as minhas verdades. E todas são todas mesmo, né? Vou dar um exemplo. Senhor, eu não queria estar lavando essa louça hoje. Eu queria estar, sabe, todas as minhas indagações, todos os meus questionamentos, né? Aquilo tudo que fica no nosso coração, no turbilhão, aquilo é a minha verdade. E a minha verdade precisa ser apresentada para Cristo. E eu confesso para você, o meu relacionamento com Deus, de oração, de intimidade, mudou muito. Mudou muito. Quando eu entendi que era preciso apresentar a todo um tempo a minha verdade para Deus. Porque Ele já sabe de tudo. Ele não se escandaliza com nada. E Ele escuta e acolhe. Mas se eu quero uma libertação, para que eu tenha uma vida de mais intimidade com Deus, eu preciso apresentar para Ele as minhas verdades. Precisa ser uma relação sincera e verdadeira. A verdade, ela gera a confiança, que é, na verdade, uma virtude humana, né? A confiança é uma virtude humana. E quando você vive um relacionamento na verdade, você faz com que as pessoas confiem em você e acreditem em você. O que faz você confiar numa pessoa, num amigo, no esposo, na esposa, no pai, no filho? É a confiança que aquela pessoa traz para você. Um relacionamento de verdade, na verdade, gera confiança, né? Gera sinceridade. Você fala, essa pessoa tem crédito, eu posso confiar nela, porque é uma pessoa verdadeira. Mesmo que as nossas verdades não sejam ainda as verdades belíssimas que nós gostaríamos de ter, né? Mas sempre será a nossa verdade. E eu quero pegar então o Catecismo da Igreja Católica, porque o Catecismo da Igreja Católica fala sobre a veracidade, sobre a virtude da veracidade. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 2467, quem puder anotar aí, Catecismo da Igreja Católica, 2467, diz o seguinte: o homem tende naturalmente para a verdade. É obrigado a honrá-la e a testemunhá-la. Olha isso, gente. O homem tende naturalmente para a verdade. Por que o homem tende para a verdade? Porque ele tem uma inclinação para a verdade. Porque muitas vezes, quando a gente mente, a gente fica incomodado com a mentira, né? Porque naturalmente nós trazemos a essência de um Deus que é bom e que é verdade, né? É obrigado a honrar a verdade e a testemunhar a verdade. É postulado da própria dignidade que os homens todos
por serem pessoas, se sintam, por natureza, impelidos e moralmente obrigados a procurar a verdade. Olha isso. Fantástico. É postulado da própria dignidade que os homens todos os homens, por serem pessoas, unicamente por serem gentes, se sintam, por natureza, impelidos, impulsionados, né? E moralmente obrigados a procurar a verdade. Por que muitos homens não procuram a verdade? Porque, na verdade, a moral desses homens estão corrompido, né? Moral corrompida. Por isso que muitos homens entram, homens que eu tô falando, homens e mulheres, tá? Eles entram nessa via da mentira, né? Porque moralmente eles estão corrompidos. Aqueles que buscam, aquele que vive uma vida moral, ele busca a verdade por si só. É da natureza humana buscar a verdade. Mas quando essa natureza está corrompida, quando a moral do homem está corrompida, vive-se uma vida de mentira. O Catecismo da Igreja Católica continua. São obrigados também os homens a aderir à verdade conhecida e a ordenar, olha aí, gente, a virtude da ordem que nós falamos na semana passada, toda a vida segundo as exigências da verdade. Aqui eu quero parar, eu vou continuar, mas eu vou parar aqui. Segundo as exigências da verdade, ou seja, gente, é pagar o preço, tá? Viver a verdade, buscar uma vida na verdade, significa pagar o preço, ser exigente. Então, se eu quero viver uma vida de verdade, não dá para poder colocar endereço errado numa ficha para poder ser aprovado no emprego ou para poder ter um exame autorizado. Por quê? Porque a vida é exigente. Não existe sim meio termo, né? Se você não está aderindo à verdade, você está aderindo à mentira. Então, a verdade, ela é exigente. Catecismo da Igreja Católica, número 2468. A verdade, como retidão do agir e da palavra humana, tem o nome de veracidade, que é sinceridade ou franqueza. A gente vai falar um pouquinho dessa franqueza, tá? A verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiramente no agir e no falar, guardando-se da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. Então, no trabalho eu posso xingar, mas na minha casa não. Errado. Isso é dissimulação. Isso é duplicidade, é ter uma vida dupla. Ah, então na rua eu posso, sei lá, cometer alguma coisa errada e dentro de casa, não, é errado. Ah, na igreja eu não minto para os meus irmãos da igreja, mas lá fora, uma mentirinha aqui, outra lá no trabalho, né? Inventar uma doença quando eu tiver que faltar ao trabalho ou assim, eu posso, porque eu tô fora da igreja. Não existe isso. Quando você se compromete com a verdade é exigente, ou você vive a verdade, você está vendo a mentira, tá? Nós vamos ver a questão da omissão daqui a pouco, né? Que na verdade a omissão é o calar-se diante da verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, se der tempo. Mas é preciso a gente entender isso, que a busca pela verdade, ela não é uma vida de duplicidade, nem de simulação, nem tampouco de hipocrisia, como nós lemos na palavra de Deus hoje, né? Continuamos. Catecismo da Igreja Católica, número 2469. Gente, se eu pudesse, eu ficava só no catecismo, né, gente? Porque a nossa igreja, ela é riquíssima. Olha aqui o que diz 2469. Os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca, né, um ao outro. Que quer dizer, confiança recíproca quer dizer, se não manifestassem a verdade uns aos outros. A virtude da verdade
devolve o outro o que lhe é devido. Gente, a gente já aprendeu isso aqui também nas lives, hein? O que é devolver ao outro, dar ao outro aquilo que é devido? É a virtude da justiça. Isso é justiça. É dar ao outro, dar a Deus aquilo que lhe é devido. Portanto, a veracidade nasce da virtude cardeal da justiça. Continua o Catecismo da Igreja Católica. A veracidade observa um justo meio entre aquilo que deve ser expresso e o segredo que deve ser guardado. Tá vendo? Que não é só sair falando tudo. Existem segredos que devem ser guardados. E quando existem segredos que devem ser guardados, a verdade precisa ser guardada. E quando você se opõe a isso, a essa exigência, você está ferindo a veracidade também da tua vida. Por exemplo, os padres que realizam a confissão, né? Aquela verdade que foi dita ali na confissão, ela não pode ser partilhada, ela não pode ser dividida com ninguém, né? Consiste no padre viver a verdade fazendo o seu silêncio, né? Não partilhando aquilo que aconteceu em confissão com outras pessoas. A mesma coisa quando alguém abre o coração e lhe fala uma intimidade, algo íntimo da sua vida. Você não pode sair falando aquilo, mesmo que seja verdade, para outras pessoas. Nossa, fulano tá estranho, né? Você sabe o que aconteceu com fulano, aí você vai lá e conta tudo da vida pra pessoa. Peraí, você feriu a verdade, porque a pessoa te confiou a vida dela, né? A situação da vida dela. Então a gente tem que ter cuidado, porque não é só sair falando aquilo que é verdade, não mentindo. Existe um equilíbrio na verdade, tá? Por justiça, um homem deve honestamente ao outro a manifestação da verdade. Gente, isso é fantástico. Por justiça, o homem deve ao outro a manifestação da verdade. Diz o Catecismo da Igreja Católica. Nós devemos ao outro a manifestação da verdade. Nós devemos isso ao outro, tá? Deixa eu ver aqui se a gente consegue prosseguir aqui. Então, ó, dizer a verdade, vamos lá. Dizer a verdade não significa que eu devo excluir a caridade. A virtude da justiça, ela é a virtude, como nós falamos, e estou repetindo, que dá ao outro aquilo que lhe é devido, inclusive o amor ao outro e o respeito ao outro. Portanto, todas as vezes que nós dizemos a verdade sem a caridade, nós não estamos praticando a virtude da justiça. Ao contrário, nós estamos ferindo a virtude da justiça. Então, cuidado. Eu sou uma pessoa extremamente verdadeira. Na verdade, eu sou transparente. Eu falo a verdade na lata de todo mundo. Eu não engano dele. Cuidado. Porque se essa caridade já não é mais uma virtude. Vai se tornar um defeito teu. Tá? É preciso a gente entender isso também. Deixa eu passar aqui pra frente, Jesus. Pai amado. Bom, aqui eu trago para vocês a questão da gravidade da mentira, só pra gente acabar, porque eu já pulei várias partes aqui, né? A virtude da verdade e a gravidade de uma mentira. Diz o seguinte, eu vou pegar aqui no papel, não vou abrir aqui, tá? Para facilitar, para ser mais rápido, tá? O Catecismo da Igreja Católica, no número 2484, diz o seguinte: a gravidade da mentira se mede segundo a natureza da verdade que ela deforma. Então, a mentira, ela é medida segundo a deformação que ela provoca na verdade. Lá no mandamento da lei de Deus, né, diz o seguinte, não julgar falso testemunho, né, não falar falso testemunho, não... É isso, não me lembrei aqui Tá dizendo que travou. Já voltou ou não? Não sei se já voltou. Bom, mas o que é mais importante a gente saber, a mentira,
ela deforma a verdade. E o grau dessa deformação traz circunstâncias na vida de outras pessoas. A mentira provoca estragos na vida de outras pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com isso também, tá? Dizer a verdade sem ferir, né? Porque a verdade ela liberta, ela não fere o outro. E São Paulo vai nos dizer que é preciso, lá em Efésios, que é preciso fazer a verdade na caridade. Ou seja, é preciso fazer a verdade e viver segundo a verdade, mas no amor. Não levantar falso testemunho, era essa palavra, levantar, né? O que é não levantar falso testemunho? É você mentir, né? Colocar alguém como culpado daquilo, né? Sem que ele tenha culpa. Cuidado. Ai, tal coisa aconteceu. Ih, deve ter sido fulano. Cuidado, isso é uma mentira. E toda mentira provoca deformação na vida do outro. Na sua também. Mas quando essa mentira está relacionada ao outro, provoca deformação na vida do outro. E diz aqui, também nesse livro da Conquista das Virtudes, que que o grau de deformação que a gente consegue fazer com a mentira na nossa vida e na nossa passa do pecado mortal. Encerrando já, tá? Meu está travando e tá voltando com certeza a internet. Então a deformação que a mentira traz na minha vida e na vida do outro pode fazer com que o seu pecado venial de mentira se torne um pecado mortal. Cuidado, viu? Muito cuidado. Eu iria citar aqui a calúnia, né? Eu ia falar de outros pecados, mas o mais importante, minha gente, é a gente descobrir que a verdade é uma pessoa. E é preciso, se é que nós queremos verdadeiramente sermos reconhecidos como cristãos, viver essa verdade, agir com essa verdade. Eu vou trazer para vocês aqui uns questionáriozinhos que a gente sempre faz aqui no final da live, né? Para vocês pensarem hoje à noite, meditar aí como que anda a sua verdade. Ou, infelizmente, né, a que nível tá a tua mentira, para que você busque logo uma vida de verdade. Então vamos lá, vou falar aqui alguns questionamentozinhos, alguns tópicozinhos, né? Para vocês pararem e pensarem aí antes de dormir. Será que eu tô vivendo a verdade ou será que eu tô vivendo a mentira? Primeiro, eu amo e pratico a sinceridade no meu relacionamento com as outras pessoas? Ou eu percebo que a sinceridade que foge da mentira, do fingimento, da hipocrisia, é condição imprescindível para o bom relacionamento humano? Ou seja, aquela mentirinha faz parte. Tem gente que fala isso, né? A mentirinha de vez em quando faz parte. Próximo questionamento. Eu caio em pequenas mentiras com facilidade? Acho que não tem importância? Ah, foi só uma mentirinha, gente. Tenho o vício de mentir exageradamente ou dizer meias verdades? Minto por vaidade para poder ficar bem e para passar para os outros uma imagem superior à realidade do que eu sou, o que eu faço? Tipo assim, Monique, você tem um curso, sim, eu tenho um curso superior, eu tenho mestrado. Não tem, né? Mas para me sentir superior, né? Tenho o vício de mentir para me desculpar. Cheguei atrasado, cara, desculpa. Eu perdi o ônibus. O ônibus passou quando eu tava chegando no ponto. Mentira, né? Então, cuidado com essas mentiras para se desculpar, para justificar os erros, não é? Sou pouco sincero com o meu confessor ou com o meu diretor espiritual, caso alguém aqui tenha, né, o formador. Ou seja, eu escondo algumas coisas para não passar vergonha, né, e para minha imagem não ficar tão denegrida assim com aquela pessoa. Tá acabando. Opa.
Utilizei em algum momento a mentira para obter vantagens na vida profissional. A relação finge por interesse uma amizade, um afeto ou uma admiração por uma pessoa que eu não tenho só por interesse. Critico pelas costas colegas ou amigos sem ter a lealdade de lhes falar com caridade e simplicidade, tentando ajudá-la a corrigir um erro. Isso aqui é importantíssimo. Gente, todos nós temos alguma dificuldade com relação à verdade, tá? Isso aqui é importantíssimo. Critico pelas costas colegas ou amigos sem ter a lealdade de lhe falar com caridade e simplicidade, tentando ajudá-la a corrigir um erro. Quem nunca, né? Falou mal do irmão pro outro. Quantas vezes eu já fiz isso também? Ao invés de você chegar pro outro com sinceridade, dizer pro outro a verdade com a intenção de corrigi-lo. Isso é uma vivida de mentira, de dissimulação. Isso vale pra mim, eu tenho certeza que vale pra outros aí também. Para acabar, educa os filhos ou alunos no amor à sinceridade, amando-os a abrir o coração e mostrando-lhes com carinho que procuro compreendê-los. Gente, eu lembro que uma vez eu dava aula, não aqui em Niterói, no município, em outro município, e que uma vez eu dava aula para um aluno e ele chegou com um dever que não tinha sido ele que tinha feito. E eu reconheci por conta da escrita, né? A letra. E eu estava no início da minha vida, assim, na educação. Eu me formei em 2009. Na verdade, eu colei grau em 2009. E foi nesse mesmo ano que me deram uma turma num coleginho lá, longinho de São Gonçalo, né? E eu conhecia aquela turma, porque eram poucas turmas que eu tinha, então eu conhecia todo mundo. E o menininho chegou lá com aquele deverzinho, com aquela letra que não era dele. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, mas se for você que fez esse dever, olha pra você ver como é uma coisa simplesinha, ó. Foi você que fez esse dever? Foi, tia. Você tem certeza? Essa letra tá tão diferente. Tia, não fui eu que fiz, mas minha mãe mandou falar que fui eu que fiz. Eu tenho que obedecer a minha mãe. Então, às vezes, é uma mentirinha que a gente acha, né? Mas será que a gente está ensinando assim os nossos filhos? Né? Os menores, netos. Ai, fala aí, dá uma desculpa qualquer. Toda vez que a gente fica dando desculpas quaisquer, né? Desculpas que comprometam a verdade, na verdade a gente está corrompendo a verdade que está em nós. Então, cuidado. É preciso ter cuidado, né? Se Cristo é o caminho, a verdade e a vida para caminhar com Ele, é preciso verdadeiramente viver na verdade. Que não sejamos hipócritas, viu? Hipócritas, Monique, hipócrita, né? Que não sejamos hipócritas, que não sejamos falsos, dissimulados, mas que apresentemos ao Senhor as nossas verdades, mesmo que as nossas verdades sejam verdades que nos envergonhem, que doem em nós, e verdades que nós não gostaríamos de apresentar. Mas se é verdade, ela só vai se libertar quando você apresentá-la para aquele que é capaz de liberar, né, tudo aquilo que está preso em nós. Que possamos pedir a Deus, né, que nessa noite possamos fazer um exame de consciência, né, ver quais são as mentiras do nosso coração. Que possamos pedir a Deus a graça de uma vida na verdade, tá? Uma graça a graça de viver sem mentiras, porque o nosso Pai é da mentira. O nosso Pai é o Pai da verdade. A mentira nos aprisiona. Então vivamos a verdade, porque a verdade é aquela que nos liberta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eis aqui os servos do Senhor, faça-se em nós segundo a tua palavra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe as nossas programações, né? A nossa programação aqui pelo Instagram. Amanhã nós temos o Rosário de São Miguel, às 16 horas, né? E acompanhe também as laudes todos os dias, 8 horas da manhã.
Então fique conosco, aproveitem, porque a comunidade de Santos Anjos está fazendo o possível, aquilo que nos cabe, né? E Deus tem realizado o impossível em nós e na vida de vocês através desse meio de comunicação. Deus abençoe vocês, uma santa noite, que o Senhor possa abençoar você e a sua família. Amém? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.